Depois de quase 3 anos, a Comissão Nacional da Verdade entregou hoje o relatório final. 2 anos e 7 meses de investigações para passar a limpo 42 anos de história. Instalada em maio de 2012, a Comissão Nacional da Verdade entregou hoje o relatório final. Foram avaliadas violações aos direitos humanos cometidas no país entre 1946 e 1988. Os trabalhos da comissão foram marcados por depoimentos tensos, como do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODE, órgão do Exército. Condenado por tortura pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2012, ele negou os crimes à comissão. Nunca aconteceu isso, é mentira. Eu digo isso em nome de Deus. Outro momento marcante foi quando um advogado invadiu a sessão e tomou o microfone para defender os militares. Saiu vaiado. A presidente Dilma Rousseff se emocionou ao anunciar a conclusão do relatório na manhã de hoje no Palácio do Planalto. Mereciam a verdade aqueles que perderam familiares, parentes, amigos, companheiros e que continuam sofrendo A própria presidente foi uma das torturadas durante o regime militar. Segundo a comissão, 434 pessoas foram mortas, 210 vítimas continuam desaparecidas e 377 agentes de Estado foram responsabilizados pelas violações. Desses agentes, 200 estão vivos. A comissão quer que eles sejam responsabilizados juridicamente pelos crimes. 3 desaparecidos foram identificados: Epaminondas Gomes de Oliveira, Joel Vasconcelos Santos e Paulo Torres Gonçalves. Uma ossada que poderia ser de Stuart Angel, filho da estilista Zuzu Angel, foi encontrada, mas os exames foram inconclusivos. A comissão concluiu que houve graves violações dos direitos humanos e crimes contra a humanidade. Foi confirmado, inclusive, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Na versão da época, ele teria cometido suicídio. O seu assassinato terminou comovendo o Brasil inteiro. E aí, a partir daí, então, houve uma aceleração no processo de abertura. A morte dele realmente é uma grande tragédia, mas é um marco na abertura política do país. E entre as 29 recomendações feitas pela comissão estão a desmilitarização das polícias militares estaduais, a extinção da Justiça Militar Estadual, a revogação da Lei de Segurança Nacional e a proibição da realização de eventos oficiais em comemoração ao golpe militar de 64. O documento completo, dividido em 3 partes, possui 3.380 páginas, mas o relatório deixou de lado a lei da anistia, que isenta de responsabilidades militares e participantes de luta armada. Se o Poder Judiciário entender que não há necessidade de rever a lei, porque já pode haver a condenação independentemente de revisão, não há necessidade de revisão. Esta decisão será do Poder Judiciário. Boa noite, Rubens Naves. Boa noite, William. Qual a avaliação que você faz desse relatório? Em primeiro lugar, William, eu acho que esse relatório é um relatório que ele reflete um grande movimento. É um processo que se iniciou há mais de 2 anos e que deverá ter uma continuidade. Ele é um processo que, inclusive, se disseminou pelo Brasil como um todo. Existem comissões da verdade nas assembleias, nas universidades, em vários locais. E esse material é um material riquíssimo no sentido de valorizar os direitos humanos, valorizar a questão da memória. Portanto, é muito bem-vindo esse relatório, todo esse conjunto de informações. Eu acho que vai ajudar a educar a sociedade brasileira em razão da importância de você ter uma sociedade democrática, uma sociedade tolerante, uma sociedade pacífica. E um segundo aspecto que eu chamaria a atenção é a questão da continuidade desses trabalhos. A comissão sugere a criação de um órgão, uma institucionalização para dar prosseguimento a todos esses levantamentos. Eu acho que aí a questão deveria ficar no âmbito
âmbito de uma estrutura mais forte, no âmbito do Ministério da Justiça. Eu acho que o Ministério da Justiça, nesse último período, está nos devendo uma ação, vamos dizer assim, mais articulada, mais forte. Então, esse é o momento, talvez, de tratar isso com toda a habilidade, com toda a competência. Ou, em última instância, também a Secretaria dos Direitos Humanos. Mas eu acho que esse encaminhamento é importantíssimo para a gente dar continuidade a esse trabalho, no sentido de um trabalho pedagógico. Não uma revanche ou qualquer coisa, mas no sentido de, inclusive, fazer com que tratados internacionais, compromissos do Brasil, por exemplo, dessa questão que em relação à tortura, etc., sejam discutidos pela sociedade e que se tome uma decisão. Quer dizer, porque a tortura vai continuar, entendeu? Com ou sem ditadura. Então, nós precisamos ter uma posição da sociedade brasileira diante disso. Jauro Moisés, sua avaliação, boa noite. Boa noite, William, boa noite, telespectadores. Olha, eu acho que a comissão fez um trabalho extraordinário, extremamente importante, na verdade, fazendo jus ao próprio título, né? Nós precisamos nos aproximar dessa verdade, do que ocorreu no período de 46 a mais recentemente, até o fim da ditadura, mas em particular no período que vai de 64 a 1985. Nós precisamos nos aproximar mais. E a comissão faz um trabalho muito importante em chamar a atenção para algumas questões fundamentais desse processo. O primeiro deles é que tortura e violações dos direitos humanos são coisas que não são violações que ferem a humanidade, não é? Como, aliás, os organismos internacionais e também os tratados dos quais o Brasil é signatário chamam a atenção e atestam. Mas, além disso, a comissão também faz um trabalho, eu acredito, muito importante em, por um lado, reconhecer o papel dos militares nessa fase da democracia brasileira, mas, ao mesmo tempo, anunciar como é importante que os militares, que a instituição reconheça que cometeu atos, não é, que o Estado brasileiro cometeu atos de violação contra os direitos humanos, contra segmentos que lutavam contra o regime, não é? Num clima que deveria ser de liberdade, de tolerância, mas, na verdade, foi de opressão. Isso é muito importante. Veja, William, que, num certo sentido, nós estamos agora, com esse resultado da Comissão da Verdade, nos aproximando mais da experiência dos nossos vizinhos em torno do Brasil, que, num certo sentido, logo depois da transição, mesmo no processo da democratização, já tinham feito passos muito importantes, não é? No sentido de fazer esse ajuste de contas. No caso da Argentina, como nós sabemos, tem presidentes, militares que foram presidentes da Argentina durante o regime militar que foram presos por causa das violações, não é? E no caso brasileiro, nós sabemos que houve também, de dirigentes importantes do regime, responsabilidade nessas decisões. O Brasil precisa, de alguma maneira, ajustar as contas com isso. Isso não significa revanche, nem significa perseguir quem quer que seja, mas significa nós reconhecemos que isso é uma parte da nossa história e tem que ser incluída na cultura política brasileira para que não aconteça nunca mais. Indagações dos nossos telespectadores agora. O Felipe Oliveira pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo WhatsApp aqui o André de São José do Rio Preto e o Ayrton Moreira pelo Twitter, todos dizendo: e os crimes dos terroristas da esquerda não foram analisados pela comissão? Veja, isso na verdade é uma maneira desbalanceada de colocar o problema. Porque durante todo o processo militar, durante todo o regime, os crimes de pessoas ditas terroristas foram sendo julgados, processados, muitos foram para a prisão. Não é verdade que não houve isso. Isso ocorreu antes. O que as pessoas não estão se lembrando é que ocorreram esses processos antes. Eu não quero entrar no mérito quanto à ação dessas pessoas que foram classificadas como terroristas. Eu nunca me associei à ação armada contra o regime, por exemplo, embora tenha lutado contra a ditadura também. Mas não é disso que se trata, não é? Então, não é verdade que não houve isso, e nem era tarefa, nem mandato da comissão tratar desse tema. A comissão tinha um mandato muito específico do ponto de vista político e jurídico, que era tratar dos casos em que agentes do Estado cometeram violações dos direitos humanos. Nós tivemos aqui, William, estamos diante de um terrorismo de Estado, uma ação orquestrada que envolvia o aparelhamento do Estado inteiro, entendeu? E uma ação, vamos dizer, que
violava todos os direitos humanos, com tortura, com tudo isso, uma ação sistemática, organizada e permanente. Quer dizer, não é um Estado em que você está uma luta de uma facção contra a outra, não. E foi bem lembrado aqui que essa questão, nós tivemos todo um processamento na justiça militar, esses militantes, os estudantes, por exemplo, eu me lembro de inúmeros estudantes dessa época, foram processados e foram condenados. Inclusive, talvez a comissão tenha omitido ou não o trabalho dos advogados, de presos políticos, foi um trabalho histórico importantíssimo nesse país. Quer dizer, então, a OAB hoje tem publicações sobre essa trajetória desses advogados, para você ver a importância desse momento. Foram processados, foram punidos, foram torturados e foram mortos. Quer dizer, o telespectador ele tem que ter essa compreensão histórica. É um processo. Havia um terrorismo de Estado instaurado. Agora, só para a gente encerrar, e essa questão de deixar de lado a lei da anistia? É uma dúvida até do Demirval Silva aqui. Para punir os envolvidos em torturas naquela época, precisaria cair a lei da anistia, não é? Que impede essa punição. Não é isso? Eu acho que o presidente da comissão, Pedro Dallari, fez uma observação muito correta, muito específica. Mas se a justiça brasileira considerar que é preciso colocar isso em discussão no tratamento dos casos em que existem pessoas que são responsáveis pelas violações e que estão sendo nomeadas nesse relatório, se a justiça entender assim, talvez a sociedade brasileira deva reabrir essa discussão, inclusive num debate que vai envolver o próprio Supremo Tribunal Federal, que num determinado momento considerou que a lei que não se mexe na lei, não é? Agora, eu acho, William, que é muito importante que a comissão não tenha entrado nesse debate. Não é disso que se trata de um reconhecimento de o que ocorreu no Brasil, não é? E como violações, de alguma maneira, foram incluídas, foram incrustadas no procedimento, na vida política do país, não é? E isto muitas vezes se repete em torturas até hoje contra os prisioneiros comuns, como o Rubens chamou a atenção. Eu acho que nós aprendemos o significado disso, é uma maneira de nós começarmos também a fazer justiça com os presos atuais que sofrem tortura. Isso é um elemento absolutamente central do reconhecimento, da recuperação da dignidade do país. Ô Naves, essa resposta pode vir internacionalmente, né? Em relação à lei da anistia, não é isso? Sim, a Comissão Interamericana de Justiça, ela tem uma posição muito clara, que esses crimes não prescrevem. Então, ela tem mecanismo para fazer com que o Estado cumpra os seus compromissos assumidos em tratados internacionais. Esse pode ser um caminho. Entendeu? De qualquer maneira, eu acho que foi colocado pelo Álvaro Moisés, que tem que haver um debate da sociedade. É algo a mais. É esse processo que inicialmente eu me referi, é um processo, vamos dizer assim, de resgate da memória, mas um processo também de construção do futuro. Nós estamos buscando uma sociedade, nesse momento tão difícil para o mundo, você entendeu? Que às vezes até a gente duvida de um futuro razoável em termos ambientais ou mesmo em termos de paz. Quer dizer, é importantíssimo você construir essa sociedade no futuro. São Paulo é o terceiro estado com o maior número de registros de violações de direitos humanos apontados pela Comissão Nacional da Verdade. O governador Geraldo Alckmin comentou o relatório hoje durante a entrega de prédios públicos restaurados. O ponto onde a cidade de São Paulo foi fundada voltou a contar com a paisagem neoclássica da Secretaria da Justiça. As fachadas dos primeiros prédios construídos pelo arquiteto Ramos de Azevedo em 1891 foram restauradas sem dinheiro público, graças a um termo de ajustamento de conduta assinado por uma construtora e o Ministério Público. A obra de 5 milhões de reais foi inaugurada hoje pelo governador Geraldo Alckmin e pela secretária de Justiça Heloísa de Souza Arruda. O governador falou do relatório da Comissão Nacional da Verdade entregue hoje. É importante nós conhecermos, até para não cometermos outros erros no futuro, né? A democracia é um valor em si próprio, né? E precisa ser preservada e fortalecida. Segundo dados da Comissão Nacional da Verdade, no estado de São Paulo ocorreram 26 violações dos direitos humanos durante a ditadura militar, ficando atrás do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Pois não, Moisés.
Não, eu acho, William, eu estava assistindo o depoimento da presidente Dilma, quando ela recebeu o documento, ela se emocionou. Eu acho que com razão. Eu devo dizer também que assistindo isso hoje à tarde, eu também me emocionei por uma razão, William. Como estudante, eu fui preso em 1966, tentando reorganizar o Congresso da UNE, depois fui processado pela Justiça Militar e como, na verdade, não tinha mais do que isso, evidentemente, fui inocentado depois. Mas tem um colega meu, um colega que trabalhava comigo, nós estávamos organizando um jornal estudantil que chamava-se Amanhã, Luiz Merlino, que foi preso alguns anos depois do ato institucional número 5, foi preso e diferente de mim, que fui preso e solto com habeas corpus, ele foi preso e nunca mais voltou e foi assassinado pela ditadura militar brasileira. É algo que me emociona e que acho que tem que ver muito com isso que o Rubens chamou a atenção aqui. É um aprendizado nosso para o futuro do país, para as novas gerações, para as gerações atuais, para nós aprendermos que nós precisamos dar um passo adiante no que diz respeito a essa temática. Eu gostaria de fazer um comentário sobre essa matéria, sobre a restauração desses prédios, por força de um termo de ajuste de conduta do Ministério Público. Às vezes passa desapercebido a importância da mediação que o Ministério Público tem feito em alguns casos. Quer dizer, uma mediação, você tem uma questão de irregularidade, uma questão que não é tão grave, não é um crime, etc., e você celebra com a parte que alegadamente cometeu uma infração um compromisso de ressarcir a sociedade, e esse foi o trabalho que foi feito aqui. A empresa alocou recursos para restaurar esse prédio. Então, é um mecanismo extremamente importante da nossa democracia que começa a funcionar. Então, essa mediação, em vez de você ter um Ministério Público que persegue, que é duríssimo, etc., ele consegue trazer a paz social mediante uma mediação como esse exemplo que foi dado aí.